Versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o deputado federal e presidente do MDB em Minas, Nilton Cardoso Júnior. Oi, deputado, bom dia para o senhor. Olá, Thalita. Olá, Léo. Bom dia a vocês. Bom dia a todos os ouvintes, amigos queridos da Rádio Super e também todo o povo de Contagem, essa terra querida que é onde fica a nossa rádio. Bom dia. Deputado, vamos começar falando da briga interna, do MDB, inclusive com uma marcação aí de uma reunião para definir o futuro do partido, do diretório em Minas Gerais. O senhor que é o atual presidente do diretório estadual. E eu queria saber como que fica essa situação. O que está sendo discutido? Quais são os passos que o partido pretende tomar? Essa reunião já aconteceu? Ela está prevista para acontecer? Muito bem. Primeiramente dizer que o nosso partido, o MDB, é um partido plural, é um partido muito grande, grande não apenas em Minas Gerais, mas em todo o Brasil, e por conta disso, sempre animam-se as discussões e os interesses partidários são sempre discutidos com muita efusividade, então por isso é que chama a atenção de todos, mas dizer que o partido é um partido com grandes políticos, grandes líderes hoje em toda Minas Gerais, com destaque para a nossa bancada federal, uma bancada muito atuante, uma bancada com ex-ministros, uma bancada com pessoas empresárias muito dedicadas à geração de empregos no nosso estado e pessoas focadas e comprometidas com o Brasil. E por isso a gente vem tendo discussões no sentido de enxergar o que é melhor para o partido crescer. Esse é o trabalho, esse é o objetivo que nós temos. E para que a gente consiga buscar a união, a unidade partidária cada vez maior, nós marcamos para o dia 12 de maio uma reunião que vai discutir justamente o futuro do partido, não apenas em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Deputado, eu queria pedir uma gentileza ao senhor. Sei que o senhor está no carro, Imagino a agenda corrida, mas eu queria pedir para o senhor, se pudesse, por favor, para que parasse o carro, para a gente garantir uma maior qualidade aqui na nossa entrevista. A gente também transmite Super N por live e para quem nos assiste por lá, eu acredito que a imagem está um pouco distorcida aí e também com alguns repiques no som, exatamente por causa desse trânsito aí, que o senhor está em trânsito. Então eu queria pedir para que o senhor parasse o carro, por favor, só para a gente fazer aqui a nossa entrevista. Daqui a pouquinho o senhor pode voltar aí para o seu trânsito normal. Léo. Deputado Nilton Cardoso Júnior. Em primeiro lugar. Certo, ótimo. Nós estamos conversando com o deputado Nilton Cardoso Júnior, presidente do diretório do MDB em Minas Gerais, ele que é deputado federal. Deputado, ainda em relação a essa possível recondução do senhor na presidência, alguns integrantes do partido em Minas alegam que o senhor estaria concentrando o poder e dificultando aí o diálogo, mas o senhor acabou de dizer que é justamente o contrário, que o partido é um plural. Como que o senhor avalia aí essas acusações que os colegas de partido fazem? Olha, sempre que há a necessidade de se discutir o interesse partidário, as estruturas decisórias do partido, aqueles que não participam querem participar e buscam a tentativa de encontrar argumentos que lhes sejam interessantes para tentar desconstruir a estrutura de poder, a estrutura de decisão que está atualmente formada. Então, eu entendo que alguns argumentos, às vezes, elevam o tom de forma, às vezes, indesejada, mas eu sei que não é o desejo interno, íntimo desses colegas. A gente busca mesmo a união do partido e, claro, a gente escuta todo mundo. Nós temos uma discussão ampliada em toda Minas Gerais, com a base do partido, mas também com os nossos deputados estaduais e deputados federais, assim como temos com a Executiva Nacional, membros do MDB de todos os estados do Brasil que formam a nossa executiva e que se somam nessa busca de união, de unidade partidária, especialmente em Minas Gerais. Deputado, vamos falar um pouquinho agora sobre o coronavírus, em relação aí à briga que a gente sabe que existe nos bastidores no meio político,
muito do governador Romeu Zema com alguns prefeitos, em especial o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. A gente já falou com os dois, inclusive, aqui no Café com Política, sobre essa forma, né, de trabalhar muito diferente um do outro, em que alguns momentos não conversam. A gente tem algumas situações nós tivemos algumas situações dessa semana e falamos sobre isso hoje aqui no Super N com o Ricardo Corrêa, nosso gestor de política, que é a falta de protagonismo do governo estadual em relação à pandemia. Um exemplo claro é a Prefeitura de Belo Horizonte disposta a investir na vacina que está sendo criada contra o coronavírus pela UFMG. Eu queria saber como que o senhor acompanha os trabalhos do governador Romeu Zema. Eu queria saber a opinião do senhor em relação a esse impacto dessa briga política que acontece no estado para as eleições do ano que vem. Olha, são dois temas diferentes. Um tema é a pandemia, é a necessidade de vacinação ampla e restrita para toda a população, com o objetivo de superarmos a pandemia e também o objetivo de garantirmos a retomada do crescimento econômico do nosso estado e do nosso país, com a geração de empregos novamente. Hoje, a maior consequência dessa pandemia é o forte desemprego da nossa população, é a dificuldade de uma série de setores da economia que geram muitos empregos, que geram tributos e que, por falta de vacinas, esses setores hoje estão inviabilizados porque não podem voltar à atividade normal e a falta de vacina hoje impede o país de retomar os trilhos do crescimento. Eu, particularmente, não acompanho essa questão do governo Zema e muito menos do governo municipal Calil, do ponto de vista de briga política, porque não é hora disso. A hora é de unir, a hora de buscar soluções conjuntas para todo o povo mineiro. Não é hora de fazer da vacina uma disputa política. A própria bancada mineira já se colocou também à disposição e nós fizemos o compromisso em reunião da bancada de garantir toda a emenda impositiva na saúde da bancada mineira esse ano para a terceira fase da vacina da UFMG, uma vacina de grande potencial e que eu acredito que pode contribuir muito para a solução desse problema de falta de vacina no país. Lembrando que, como consequência da pandemia, certamente precisaremos vacinar a população brasileira integralmente, especialmente aquelas pessoas de grupo de risco, anualmente, pois a vacina não dura mais do que isso em termos de formação de anticorpos. Deputado Nilton Cardoso Júnior. Deputado, em relação às ações que são aí realizadas pelo governo de Romeu Zema, a bancada do MDB, ela tem tentado mostrar aí uma posição de independência, mas a gente percebe que o senhor é mais alinhado às ações do governador. Como que está esse apoio do partido e do senhor? O senhor tem aprovado essas decisões do governador Romeu Zema frente à pandemia? Olha, há um engano. Eu não estou mais alinhado ao governo Zema ou ao governo Calil, se é para comparar um lado ou outro. E nem discuto hoje questões de sucessão no governo do Estado. A nossa posição do MDB, e eu respeito e me alinho à posição da bancada estadual, é a posição de independência. É a busca do ponto de equilíbrio que o nosso partido tem buscado fazer, não apenas em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. A bancada do MDB no governo federal, ela apoia todas as ações que o governo Bolsonaro faz, promove, desde que estejam alinhadas com o pensamento, que estejam alinhadas com o interesse da população. Em relação à CPI da Covid-19, deputado, o senhor tem acompanhado os trabalhos, o que o senhor espera que seja feito aí a partir dessa CPI? A minha visão é que a pode promover o esclarecimento das dúvidas em relação à chegada de recursos a todos os estados, a compra de vacinas, a compra de insumos, e me preocupa muito uma questão envolvendo hoje o fornecimento de medicamentos para as UTIs. Esses medicamentos para intubação de pacientes acabaram no Estado brasileiro, acabaram em todas as fábricas que fabricam no Brasil os neurobloqueadores e os sedativos, e o governo federal chegou a fazer importações através da OPAS, chegou a receber doações de empresas privadas, ao caso de lotes de sedativos que chegaram cerca de uma semana, 10 dias atrás, que vieram inclusive com as bulas, as embalagens
e a informação do medicamento em mandarim. Isso é algo absurdo, isso é algo abusivo, de um tapa na cara da população brasileira de aceitar que, olha, uma doação, inclusive uma das empresas que promoveu essa doação, é uma empresa que causou aqui pouco mais de 300 mortes em Minas Gerais, nós sabemos quando e onde e quem foi, e essa empresa veio doar agora medicamentos com a bula em mandarim. Eu não sabia que a nossa língua oficial tinha sido alterada do português para o mandarim, mas acho que a CPI deveria investigar isso. E outro aspecto que também a CPI deveria investigar é o fato dos distribuidores de medicamentos Brasil afora estarem com seus estoques abarrotados. Eu quero repetir isso, abarrotados de sedativos e também os neurossupressores, neurobloqueadores, que deveriam estar atendendo hoje a população que morre nos leitos de UTI por falta destes medicamentos, ou então que sofre de forma cruel por conta de estarem acordando do processo de intubação por falta desses sedativos nos hospitais e casas de saúde, Brasil afora. E, portanto, a CPI, se ela conseguir focar em temas como esse, eu acredito que nós traremos, sim, uma resposta muito adequada à população brasileira. Deputado, mas questões como essa não deveriam ter sido conduzidas pelo próprio Ministério da Saúde? O próprio Ministério da Saúde traduzir os rótulos, inclusive fiscalizar esses supostos estoques de medicamentos? O Ministério que não deveria ter conduzido isso em amplo nacional? Léo, nós estamos em um orçamento de guerra. Nós não estamos no momento comum da nossa sociedade. No momento que o mundo vive, é um momento de guerra. Como é que o Ministério poderia esperar 10, 15, um mês para traduzir bula de medicamentos, enquanto nós temos pacientes esperando pelo sedativo imediatamente, aqui em cidades da Grande Belo Horizonte, no norte de Minas, em regiões pobres e mesmo regiões ricas do nosso estado, não tem o sedativo. Se você recebe a doação, você espera que pelo menos haja uma responsabilidade por parte de quem doou, de doar algo que preste para a população, algo que sirva. Não estou criticando o ato de doar, muito pelo contrário, mas sim a falta de atenção, de talvez até de empatia para com a população brasileira em tomar uma atitude dessa sem observar algo mínimo como a linguagem do cartonado, da bula do medicamento. Não creio que seja algo que o Ministério da Saúde sozinho possa se responsabilizar. E mesmo assim, eventualmente na falta de uma ação por parte do Ministério da Saúde, temos esse tipo de solução. As CPIs não são para buscar culpados, as CPIs não são para colocar qualquer tipo de responsabilidade em cima de pessoas específicas. Não tem perseguição na CPI. Ela tem uma função de esclarecimento e de dar respostas à população, à sociedade. Essa é a função nossa como parlamentar, Brasil afora, no estado de Minas Gerais, quando é o caso das assembleias, ou mesmo nas câmaras de vereador por todos os municípios mineiros. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas objetivas, deputado. O Brasil no combate à pandemia. Uma catástrofe. Prioridade para Minas Gerais. Vacinação. CPI da Covid-19. Uma oportunidade de encontrar soluções. Minas em 2022. Espero que mais de 70% da população já esteja vacinada. Presidente Jair Bolsonaro. Um homem que eu tenho muito respeito por ele, tenho uma amizade grande com meu pai e nós gostaríamos que ele pudesse ter condição de melhorar a gestão na saúde nesse momento. MDB, o senhor continua no comando em Minas? Em Minas Gerais, continuo presidente do partido e quero que o nosso partido cresça. Deputado Nilton Cardoso Júnior foi o nosso entrevistado aqui do Café com Política de hoje. Deputado, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado a você, Léo. Obrigado, Thalita. Obrigado à população toda de Minas Gerais que nos ouviu, seja pela transmissão ao vivo, seja pelo sinal forte da rádio. Muito obrigado a vocês sempre pelo carinho e consideração.